Olá, um ótimo dia para você. Seja bem-vindo ao programa Notícias do Campo com as informações do agronegócio do Noroeste Paulista. Hoje um dos nossos assuntos é um dia de campo. Produtores rurais se reuniram para conhecer uma variedade do sorgo que pode ser intercalada com a cultura do milho. Falamos também sobre o arreio, um acessório muito utilizado no campo como meio de trabalho. Um curso ajudou muitas pessoas a tirar as dúvidas de como confeccionar e consertar o próprio equipamento. No quadro Dica de Planta, vamos falar sobre pedras para o jardim. Uma informação muito interessante para você que adora decorar e não sabe como. E você já escolheu o cardápio para o final de semana? Que tal reunir a família e fazer um delicioso pimentão recheado? Dá só uma olhada. Os detalhes agora aqui no Notícias do Campo. Produtores rurais da região de Votuporanga se reuniram em Ponte Gestal para conhecer uma variedade de sorgo. A ideia é intercalar a cultura com o milho para garantir a rotação de cultura e, claro, a lucratividade. Dos mais de 1.500 hectares, por enquanto apenas 35 foram destinados pelo Seu Divaldo para a produção desse sorgo granífero. A semente foi produzida pela Coordenadoria de Assistência Técnica Integral e está sendo testada nessa propriedade de Palestina, interior de São Paulo. A produção, que tem agradado o produtor, deve gerar 6.500 quilos do cereal por hectare. Não tem condição de uma entre-safra você ficar com a terra descoberta e é necessário cobrir com alguma coisa. E o custo de uma lavoura de sorgo é menor e você consegue tirar uma produção, talvez equitativa a milho, com um custo mais baixo num período mais crítico. Essa qualidade de sorgo foi estudada por uma década. Ela tem um ciclo de 120 dias e chega a 1,40 m, com florescimento aos 68 dias. Características que têm chamado a atenção dos produtores rurais da região de Votuporanga. Você tem excelente sanidade da planta, uniformidade da planta, o que é bem interessante, né? Então isso aí é o que o pessoal tem comentado bastante. É um material que poderia ser usado para o fechamento de safra. Você vai plantar o sorgo já no final do período chuvoso, final de março, tá? 15 de março em diante, já é um período de muito risco. Nós temos o índice pluviométrico que é baixo. Então esse material, pelo custo da semente, ele entraria nessa faixa. A planta tolera as mudanças climáticas comuns na região e ajuda a gerar renda e lucros para a propriedade. Na região aqui a gente busca alternativas de cultivo que visam complementar o sistema de produção. A gente faz soja no verão e o sorgo ele encaixa muito bem na janela de plantio safrinha, porque ele é mais resistente à seca, que o grande problema nosso aqui é a questão da deficiência hídrica nesse período. É ocorrência periódicas de veranico e o sorgo ele consegue passar melhor isso aí durante o ciclo dele, né? O dia de campo foi para apresentar esses benefícios e lançar a nova qualidade de sorgo aos produtores. O objetivo é orientar e sugerir ações para que eles aproveitem a terra, encontrando alternativas paralelas com as culturas que já trabalham. Esse encontro técnico sobre a cultura da soja, milho e sorgo é um encontro de muita importância, que nós vamos trazer alternativas e informações importantes para que os produtores não tenham insucesso na sua produção. São detalhes importantes que eles vão ver aqui. E também nós vamos trazer o lançamento de uma variedade nova, o AL Precioso, que é uma variedade de sorgo, que é uma opção para entre-safra, para plantio após a colheita do milho. Outra alternativa que os produtores viram no dia de campo é da produção da soja na palhada de cana-de-açúcar. A região de Votuporanga tem quase 130 mil hectares de cana, o que representa uma oportunidade para que a terra seja aproveitada também para essa importante cultura entre meses como de setembro a março. Considerando que 25% desta área é renovada anualmente, nós teríamos o potencial de praticamente 23, 27 mil hectares passíveis de serem plantados com soja durante o processo de reforma. Se você pegar metade dessa área, praticamente hoje nós triplicaríamos a área de soja na regional de Votuporanga, gerando, sem dúvida nenhuma, divisas para o município e, com certeza, geração de novos empregos.
5 estados foram responsáveis por cerca de 68% das exportações do agronegócio brasileiro em junho deste ano. De acordo com dados do Sistema de Estatísticas de Comércio Exterior do Agronegócio Brasileiro, as vendas externas de São Paulo, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul e Minas Gerais somaram cerca de 6 bilhões de dólares. Na primeira posição, São Paulo foi responsável por embarques de 1,5 bilhão de dólares em junho. O setor sucroalcooleiro liderou as exportações com quase 30% do total. A soja ocupou a segunda posição nas exportações. Desse total, aproximadamente 200 milhões de dólares foram de soja em grãos. Os produtos florestais também participaram com papel e celulose, além da madeira e a borracha natural. Nós vamos falar agora para você que adora decorar jardins. Muitas pessoas usam pedras brancas para dar aquele charme a mais no ambiente. Mas você sabe como elas devem ser usadas? Nós temos uma dica de planta hoje para ensinar a maneira correta. Vamos falar sobre a manta de bidim, parecido com um cobertor de lã que ajuda a evitar que elas tenham contato direto com a terra. Olha que interessante. Aqui eu dei o exemplo, eu apliquei a pedra como na maioria das vezes as pessoas colocam, direto na terra, ou com areia grossa, uma camada de areia grossa ou a lona. Essa dica que a gente está dando hoje é para a gente usar a manta de bidim. Por quê? A primeira, a gente quando aplica na terra, a gente acaba perdendo a nossa pedra. Por quê? Com o tempo ela vai amarelando e vai perdendo a estética do jardim. E você não vai estar querendo uma pedra toda suja no seu jardim, por quê? Vai estar ficando feio. Então, o certo é estar usando a manta. Muita gente coloca a areia grossa. Com o tempo a areia grossa, a água vai caindo, a chuva, ou você aguando, a areia grossa vai desenvolvendo no meio da terra e acaba acontecendo o mesmo problema. Ela vai estar perdendo a qualidade. E a terceira que as pessoas costumam fazer é o quê? Colocar a lona. A lona é a pior de todas, porque ela segura a água. A manta de bidim, ela é uma manta impermeável, ela, como eu vou fazer aqui agora, ela não segura a água. Então, quando a gente coloca a lona, ela segura a água. E como a gente tem esse problema que está acontecendo no nosso Brasil, que é o problema da dengue, é uma das formas que a gente pode estar evitando a dengue. Então, o modo de preparo certo é o quê? Você pega a manta de bidim, que em todos os viveiros de planta ou floricultura costuma ter, manta de bidim. A gente coloca a pedra por cima, é o modo certo de estar preparando. Vou jogar água para vocês verem o que acontece quando a gente coloca a manta de bidim. A sua pedra continua sempre limpa, o custo-benefício é muito barato e você fica com a pedra sempre limpa. Outra questão, a pedra é um dos elementos mais caros que a gente faz a forração no jardim. Por isso é bom você estar preservando ela. E quando a gente coloca na terra ou na areia grossa, o que acontece? A terra tem contato direto com a pedra e acaba sujando a tua pedrinha branca que você comprou com tanto carinho. Muito interessante mesmo. E é bom também escolher os tipos de pedras ideais para os jardins. Os mais comuns são as britas, seixo catarina, mármore, argila amarela, arenito fino, dolomita branca e argila expandida. A argila expandida não é um tipo de pedra, mas também pode ser usada na decoração de jardins. E agora um acessório de muita serventia no campo foi o tema de um curso do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em parceria com o Sindicato Rural de Votuporanga. O arreio, como é conhecido, foi peça fundamental para que os alunos aprendessem um pouco mais a confeccionar e a consertar o próprio equipamento. É preciso cuidado e atenção, porque cada corte faz a diferença no couro. O trabalho artesanal é o que diferencia a peça. Bordados, detalhes e a costura de todo o tecido, tudo à mão. Aqui, o arreio é o destaque. Ele é a estrutura que praticamente veste o cavalo e permite o conforto do cavaleiro em uma cavalgada ou para tração animal. E neste curso em Paris, cerca de 20 pessoas puderam aprender como confeccionar e até mesmo consertar o acessório. Arrumar um suador,
arrumar um maneador, coisa do estribo que quebra, tem jeito de a gente arrumar. Aqui os alunos tiveram a oportunidade de ter contato direto com teoria e prática durante 40 horas. Aprender técnicas como estas podem facilitar e muito a vida de quem depende de um equipamento como este no campo, além de contribuir com a formação profissional. Há necessidade de um pessoal habilitado nesse setor, inclusive aqueles que conseguem fazer os instrumentos que vão utilizar na pecuária. Então você tem que procurar evitar o máximo possível de gasto, diminuir o máximo que você consegue e procurar produzir aquilo que você vai usar o dia a dia, fazer uma rede, um arreio, um bacheiro, tudo que você vai utilizar é importante porque você vai diminuir despesa, mesmo porque a lucratividade na agropecuária é pequena. As orientações foram passadas por Leandro, instrutor do Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. As etapas de montar o alicerce, as peças que sustentam o equipamento e tantos acessórios foram ensinadas passo a passo. Aqui a gente montou uma peça, montamos 2 peças na verdade, do arreio. Só que isso a gente trabalhando no passar do curso, eles podem aprender como fazer reparo de um arreio banana, como trocar um suador, como costurar, e isso é de grande importância para eles, assim, no dia a dia, no sítio, quem trabalha com isso, para o seu serviço, é uma grande aprendizagem para eles. Seu Adelino é aposentado e veio conhecer as técnicas por curiosidade, como um passatempo, e ficou encantado com o que viu. Aprendi a fazer uma lacinha, tudo, a fazer o furinho, perfurar, como é que costura. O senhor gostou? Gostei. E para José Carlos, que já está acostumado com a lida no campo, sabe a importância de novos conhecimentos. A oportunidade vai facilitar a prática no dia a dia e garantir daqui para frente mais lucratividade com o que aprendeu. Garantir uma renda extra, né? Que a gente aprendeu, fez desde o começo, cortar as peças e fazer o arreio, né? A gente fez praticamente, o professor foi auxiliando e a gente fazendo, costurando, peguei os moldes para poder, se acaso tiver a oportunidade, de fazer um arreio também. E se você tiver interesse por esse ou por outros cursos, procure o sindicato rural mais próximo da sua cidade. Aqui em Votuporanga fica na Avenida Nasser Marão, 3887. O telefone é o 17 3422 4520. E daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias do campo. Vamos falar sobre a alimentação correta para o seu pet. E claro que temos receita da semana, que tá um pimentão recheado para o almoço de hoje, hein? A gente mostra o passo a passo daqui a pouquinho. Voltamos já.